Bom dia, alunos e alunas da Escola Estadual Sidrônia Nunes Pires. Vamos começar a nossa aula de Geografia. Queria falar para vocês o seguinte, essa aula nós teremos uma atividade para que em cima dessa atividade possa gerar a presença de vocês. Então, é importante que vocês participem dessa atividade. Eu terei uma pergunta que eu vou fazer aqui no final dessa aula, referente ao conteúdo que nós estudamos. E também eu vou passar uma outra atividade pelo WhatsApp para vocês, tá bom? Mas referente a esse material aqui que a gente vai ver agora. Tá bom? Deixa eu... Já tá fazendo barulho aqui, deixa eu fechar o WhatsApp. Espera aí só um minutinho. Pronto, fechou. Aí fecha. Fechou. Senão ele vai ficar atrapalhando a gente, né? Então vamos aqui para a nossa aula. Começando a nossa aula de geografia, nós vamos ter um encontro com a história. Os principais ciclos econômicos e a ocupação do território brasileiro. Esse é o tema que a gente vai ver agora. Ao longo do tempo, a extensão e a forma do território brasileiro passaram por diversas modificações decorrentes, sobretudo, da organização política e econômica. Tá? Isso é básico, né? Sempre tem a ver com a parte política e hoje, mais do que nunca, as alterações têm a ver com a parte econômica dos países, não só do Brasil. Né? Nós vamos estudar aí como que foi o desenvolvimento a partir do século XVI até o século XIX. Depois a gente vai ver do século XX até os dias atuais, tá bom? Entre os séculos XVI e XVII, a ocupação e organização do território brasileiro ocorreram de maneira mais lenta e restrita. Isso lógico. Era o começo, tinha pouca gente aqui, né? Então nem tinha como ser diferente, né? Já entre os séculos XVIII e XIX, aqui, ó, estamos vendo aqui, acompanhe comigo aqui essa parte aqui do texto, ó, tá vendo? Ela foi mais rápida, mais intensa. Qual é o motivo de ter isso acontecido? Vamos ver aqui. Essa diferença se deu principalmente em razão dos ciclos econômicos que se desenvolveram nesse período. Esse processo desencadeou o povoamento de locais ainda pouco ocupados em diferentes regiões do país. E as configurações das fronteiras, tá louco, tá ruim, hein? Das fronteiras nacionais. Agora vamos analisar aqui o mapa e vamos entender um pouquinho mais do que é que a gente está falando, tá bom? Então aqui nós temos um mapa do Brasil, onde nós identificamos algumas coisinhas aqui. Isso aqui, ó, essa linha tracejada aqui, o que é? É o Tratado de Tordesilhas. Então o território brasileiro estava aqui, ó. Vamos ver aqui em outro material para a gente ficar mais fácil. Aqui. Tá vendo? Aqui, ó, a linha que limitava o Brasil, o território brasileiro, aqui do Tratado de Tordesilhas, né? Tá vendo aqui, ó? As capitanias hereditárias. Então, esse aqui era o território brasileiro. E, logicamente, que a ocupação do território foi mais intensa aqui. Por quê? Porque foi onde eles chegaram, tá bom? Beleza? E agora vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, aí nós temos o que aqui? Vocês vão identificando aqui na legenda que, ó, o cultivo, ou melhor, a extração do pau-brasil se devia, logicamente, onde ele estava, aqui na Mata Atlântica, né, na região litorânea brasileira. E depois temos a cana-de-açúcar, que também começou aqui no litoral, e a pecuária também no litoral. Por quê? E as cidades, né, a urbanização. Então, temos a cidade de São Vicente, Salvador e Olinda. É lógico que, como eles chegaram primeiro no litoral brasileiro, é lógico que a ocupação e as atividades econômicas começaram a se desenvolver ali. Depois é que começou o processo de expansão, de interiorização. Porque, logicamente, como você já tinha uma área ocupada, você vai buscar outras áreas. Isso também ajudou na expansão da fronteira do território brasileiro. Tá bom? Vamos ler o texto aqui que está falando. No século XVI, início da ocupação portuguesa da faixa litorânea brasileira, principalmente na região nordeste do Brasil. Nesse século, o pau-brasil foi intensamente explorado pelos portugueses e teve início a implantação dos engenhos e a produção
do açúcar na colônia. Nesse período também estabeleceram-se no Brasil as primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador. Beleza? Esse período foi de 1500 a 1600, tá bom? Agora nós vamos estudar aqui, de 1600 a 1700. Então vamos ver aqui, ocupação do território brasileiro. Aqui, olhando no mapa, a gente analisa aqui, temos informações interessantes aqui nesse mapa, né? A cana-de-açúcar continuou na faixa litorânea, né? Mas houve uma expansão. A pecuária, a atividade pecuária é que já houve uma interiorização grande. Observamos aqui, no sul do país, no sudeste, aqui no nordeste, olha a expansão da pecuária, né? E agora temos um novo elemento, dois novos elementos aqui, né? As drogas do sertão, nessa região, na região norte do Brasil, né? E temos também o ouro, aqui, tá vendo? O início da exploração do ouro. A gente já vai saber mais sobre isso, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho de drogas do sertão. Drogas do sertão. As drogas do sertão, esse nome é drogas, quando você pensa assim, tem algumas pessoas que já associam uma coisa ruim. Mas droga, nem sempre, né, quando a gente fala de droga, a gente está falando de uma coisa ruim que vai prejudicar, né? Por exemplo, você vai numa drogaria para comprar remédios, né? Tá bom? Então, ao longo da colonização, observamos que a incursão pelo interior do nosso território abriu caminho não apenas para o conhecimento de novos espaços, mas também para a existência de novas plantas, frutas e raízes que compunham a nossa vegetação. Nesse processo, o contato com as populações indígenas também foi de uma suma importância para que os colonizadores conhecessem as potencialidades curativas e culinárias das chamadas drogas do sertão. O que acontece? Vocês lembram que vocês já viram na história, né, que os europeus eles iam até a Índia para buscar as especiarias, né, que tinha a ver com isso, com plantas medicinais, né, temperos, são essas coisas que eles iam buscar lá. Como os portugueses descobriram aqui no Brasil, isso é uma riqueza nossa para os dias atuais, que também é mal explorada pelo governo brasileiro, né, pelo Estado Brasil, mas é uma coisa bem interessante que a gente vai ver lá na frente muito mais sobre isso, tá bom? Tá entendido então aqui por que se fala drogas do sertão? Tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos continuar a nossa análise aqui do mapa. Então, a expansão e ocupação de áreas no interior da colônia em decorrência da intensificação da atividade pecuária. Áreas menos apropriadas para o cultivo da cana-de-açúcar foram progressivamente ocupadas por criações, sobretudo de gado bovino. O que aconteceu? Cana-de-açúcar dava um bom retorno financeiro? Sim, só que a cana-de-açúcar, como a maioria dos produtos, nem sempre pode ser cultivada em qualquer área. Ela depende de alguns fatores, né, como a qualidade do solo, o clima, né, e a cana-de-açúcar, logicamente, passou por isso. Então, determinadas regiões não tinham essa receptividade para o seu cultivo. O que aconteceu? Começaram, então, houve a expansão da atividade pecuária, tá bom? Sobretudo da parte bovina, ou seja, do gado, beleza? Ciclo econômico. A gente está falando de ciclo econômico, então vamos entender o que é um ciclo econômico. Ciclo econômico é o seguinte, eu vou ler aqui o texto e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Período marcado pelo apogeu e declínio de uma atividade econômica ou pela intensa produção de determinado produto, que muitas vezes constitui o principal artigo de exportação de um país. Vamos pegar uma coisa simples assim. Por exemplo, o café, né? O Brasil teve um período em que o café era o produto mais importante, vamos chamar assim. Era o produto mais importante de exportação. Por quê? Era um produto que o Brasil conseguia produzir bastante e tinha um bom preço no mercado externo. Então, vamos chamar isso de ciclo do café, porque era o principal produto que o Brasil comercializava.
traduzindo aqui na nossa linguagem, é o produto que mandava, o produto que era o top, né? Era o bam, bam, bam. Então, identifica-se esse período que o café era o produto que mais se destacava como o ciclo. Então, esse ciclo é quando o produto tem o maior destaque e um período que ele acaba declinando, ele perde esse destaque que ele tinha, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Vamos agora para a página 23. Nós falamos anteriormente no texto aí sobre o Tratado de Tordesilhas. Só para a gente recordar o que é o Tratado de Tordesilhas, vocês já viram isso com mais detalhes, ou se não viram ainda vão ver com mais detalhes em história. Mas vamos lá. O Tratado de Tordesilhas ele foi assinado em 1494 entre os reis de Portugal e Espanha, estabelecendo um meridiano para dividir as possessões territoriais portuguesas e espanholas, tá bom? Das novas terras conquistadas no continente americano. Então, o tratado deveria passar a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. As terras descobertas a leste desta linha imaginária seriam portuguesas, enquanto as a oeste seriam as espanholas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que acontece? O Brasil, durante esse período, os portugueses... Vamos pegar o outro aqui que fica melhor, né? Então, os portugueses, eles, no primeiro tratado que foi feito, eles praticamente não tinham terras, algumas ilhotas, né? Mas não tinha uma extensão territorial grande. Aí, como descobriram-se a América, ficaria tudo com a Espanha, pelo tratado anterior. O governo português reivindicou uma mudança. Ele falou, opa, pera lá, vamos rever isso. E a Espanha, para não entrar em conflito, acabou aceitando. E aí ficou-se definido que seria 370 léguas a partir de Cabo Verde. Para a gente fazer essa conta aqui, para entender, vamos lá, 370 léguas, tá? Cada légua equivale a 6.600 metros. Então, nós temos um total de 2.442 metros. Como a gente trabalha com quilômetro a partir de 1.000, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui por 1.000. E vamos saber em quilômetros. Então, a partir de Cabo Verde, 2.442 quilômetros, que dava exatamente aqui nessa linha, tá bom? Epa, errei a página, peraí, vamos lá. Então, Tratado de Tordesilhas, tá bom? Tá entendido aí? Tá aqui, ó, a definição. Outra coisa que é bom a gente falar, ó. Légua, medida de distância correspondente a aproximadamente 6.600 metros, adotada antes da utilização do sistema métrico, que é o nosso sistema atual. O meridiano, o que é o meridiano? Meridiano nós estudamos lá nas coordenadas geográficas, lembram? Então, o meridiano a gente vai se basear nos horários. Então, o meridiano referência é meridiano de Greenwich, beleza? Tá bom? Lembraram? Tranquilex. Então, vamos continuar com o nosso assunto. Agora nós estamos falando então do século XVIII. Nesse século teve início a atividade mineradora no Brasil, quando importantes jazidas de ouro e diamante foram descobertas no interior do território, principalmente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A mineração provocou o surgimento de núcleos populacionais, ou seja, vilinhas, cidades, tá bom? Núcleos populacionais, pessoas morando em determinado lugar, tá bom? Próximo às minas. Logicamente que a pessoa vai querer morar próximo de onde ela trabalha, né? Tinha aquele espaço para trabalhar, as pessoas queriam trabalhar e se mudavam, criavam ali vilas que ficavam próximas a essas minas, tá bom? Isso acabou impulsionando a expansão da ocupação para o interior do Brasil, o processo de interiorização. Nesse período, a região amazônica também passou a ser ocupada principalmente pela exploração de produtos nativos da floresta, ou seja, as drogas do sertão. Como, por exemplo, nós vamos dar um exemplo aí para você, o cacau
e o urucum, tá bom? Aqui no mapa, nesse mapa aqui, ó, tem aqui, ó, cana-de-açúcar. Olha aqui, ó. Onde continuava a cana-de-açúcar? Continuava na região litorânea. Beleza? Depois nós temos aqui a pecuária. Olha como houve a interiorização da pecuária. Olha como se expandiu, ó. E como aumentou aqui na região sul, né? E aqui, ó, no oeste brasileiro também e no centro-oeste. Beleza? Vemos também aqui a expansão, que já tinha uma boa área, e também houve uma expansão boa aqui no Nordeste. Tá legal? E na região norte continuamos com as drogas do sertão. Quais elementos novos que aparecem aqui, ó? O ouro, nós tínhamos um pequeno número no século anterior, e aqui já há uma grande área. Aqui, ó, vemos Minas Gerais, como foi falado, né? Goiás e Mato Grosso, tá bom? E também temos aqui, ó, na Bahia. Agora vemos o seguinte, o algodão. O algodão é um elemento novo aqui no nosso mapa. Tá legal? E agora nós vamos chegar, então, a 1800. Nós ficamos aqui de 1700 até 1800 e agora chegamos no século XIX, 1800 até 1900. Então, como foi a ocupação do território brasileiro nesse período? Aqui no nosso mapinha, já aumentamos o número de produtos aqui, ó, na nossa descrição aqui dos produtos. Observando então o que? A cana-de-açúcar houve uma expansão, né, outras áreas, mas não houve uma expansão assim assustadora, como por exemplo tá a predominância da atividade pecuária. Temos aqui a nossa região aqui das drogas do sertão. O ouro e o diamante continuam, o algodão, atividade que entrou no século passado, e agora nós temos o café, o mate, o cacau e o fumo. Já há uma diversificação de produtos. Então vamos ler aqui. Nesse século, o Brasil tornou-se independente e o café passou a ser o principal produto agrícola. Lembra que eu falei do ciclo? Então agora o principal produto é o café. A cultura do algodão na Caatinga e a exploração da borracha na Amazônia também se fortaleceram. Nessa época, ampliou-se a integração entre várias partes do território ocupado. Como que você promove essa integração? Você pode promover ela por via aérea, terrestre ou marítima. São os modais. Mas, nesse momento, a ampliação era via terrestre. Ou via terrestre. Vamos ficar por aqui, senão a gente vai complicar, vamos sair um pouco do assunto. Então, várias estradas construídas. E o que facilita isso? Quando você constrói estradas? Facilita a interligação, a comunicação, a venda de produtos. Pergunta da atividade de hoje, tá bom? Essa atividade, por qual razão a ocupação e a organização do território brasileiro se intensificaram entre os séculos? Eu vou repetir, vou voltar do zero aqui. Ó. A pergunta está aqui, ó. Por qual razão a ocupação e a organização do território brasileiro se intensificaram entre os séculos 18 e 19? Tá bom? Você coloca essa resposta, me manda pelo WhatsApp e depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês, a gente vai comentar a resposta, tá bom? Valeu, pessoal. Primeiro momento, estamos aí.